Em uma noite escura e fria, 3 amigos, Mateus, Ricardo e João, decidiram partir para uma de suas caçadas habituais no interior do Paraná. A região era famosa por sua densidade de javalis, mas também carregava histórias assustadoras de criaturas que espreitavam na noite. Os homens, experientes e acostumados com o ambiente, não imaginavam que esta caçada seria diferente de todas as outras. A lua cheia iluminava parcialmente a mata, criando sombras que pareciam dançar entre as árvores. Com suas lanternas e rifles em mãos, os caçadores caminhavam em silêncio, atentos a qualquer movimento. O barulho dos galhos secos quebrando sob os pés era o único som que acompanhava a respiração controlada dos homens. Mal sabiam que algo estava os observando. Eles haviam se afastado bastante da cidade, guiados por rastros de animais que acreditavam ser de javalis. Ricardo, o mais experiente, liderava o grupo. "Os rastros estão frescos", disse ele, enquanto analisava o chão com sua lanterna. Mas Mateus, que vinha logo atrás, sentia um arrepio inexplicável subir por sua espinha. Conforme avançavam, os sons da floresta pareciam desaparecer, substituídos por um silêncio inquietante. Mateus, tentando quebrar a tensão, comentou: "Essa floresta está muito quieta. Vocês também estão sentindo isso?" João concordou com um aceno de cabeça, enquanto Ricardo insistia que deviam continuar. Ele não acreditava em superstições. De repente, um uivo longo e aterrorizante cortou o silêncio, fazendo os 3 homens pararem instantaneamente. Era um som que nenhum deles havia escutado antes, nem mesmo nas caçadas mais remotas. "Isso não é um javali", disse João com a voz tremendo. Ricardo tentou manter a calma, mas seus olhos traíam a preocupação. Decididos a descobrir a origem do som, os homens seguiram em direção ao local de onde parecia ter vindo. Cada passo era acompanhado por uma crescente sensação de vulnerabilidade. As árvores ao redor pareciam mais altas e mais ameaçadoras, como se a floresta estivesse viva e consciente da presença deles. Após caminhar por mais alguns minutos, eles se depararam com marcas profundas no solo e em algumas árvores. As marcas pareciam garras enormes, impossíveis de serem feitas por qualquer animal que eles conhecessem. Isso não é normal", disse Mateus, enquanto Ricardo examinava as marcas com uma expressão séria. Antes que pudessem discutir o que fazer, um som de galhos quebrando chamou sua atenção para a esquerda. Eles apontaram suas lanternas na direção do som, mas não viram nada. A tensão aumentava a cada segundo. Ricardo finalmente sugeriu que subissem em uma árvore para se protegerem e terem uma visão melhor do que os cercava. Mal haviam subido na árvore quando ouviram passos pesados se aproximando. O som era diferente de qualquer coisa que já tinham escutado. Não eram patas de javali, mas algo muito maior. O coração de Mateus batia tão forte que ele temia que o som pudesse atrair a criatura para eles. Foi então que eles o viram. Uma figura alta, com pelos escuros cobrindo seu corpo, olhos brilhantes como brasas e dentes afiados que reluziam à luz da lua. A criatura caminhava lentamente, farejando o ar como se estivesse rastreando algo. João, paralisado pelo medo, quase deixou escapar um grito, mas Ricardo cobriu sua boca a tempo. A fera parecia um lobisomem saído diretamente de uma lenda, mas ali estava, a poucos metros deles. Seus movimentos eram calculados, quase humanos, mas carregavam uma selvageria primitiva. Mateus se segurava na árvore com tanta força que suas mãos começavam a doer. Ele não podia acreditar no que estava vendo. A criatura começou a circular a árvore onde eles estavam escondidos. Parecia ter sentido sua presença. Os caçadores ficaram imóveis, com o coração acelerado. "Se ficarmos quietos, talvez ele vá embora", sussurrou Ricardo, mas sua voz denunciava o medo que ele tentava disfarçar. Por intermináveis minutos, a criatura permaneceu ali, farejando e olhando ao redor. O tempo parecia se arrastar, e os homens sabiam que qualquer movimento em falso poderia ser fatal. João rezava baixinho, enquanto Mateus tentava controlar sua respiração para não fazer barulho. Finalmente, a criatura pareceu perder o interesse e começou a se afastar. Os homens não se atreveram a descer da árvore imediatamente, esperando até que o som dos passos
desaparecesse completamente. Isso foi real? Perguntou Mateus, quebrando o silêncio após o que pareceram horas. Ricardo, ainda em choque, respondeu: Eu não sei o que era aquilo, mas precisamos sair daqui agora. Eles desceram da árvore com cuidado, ainda temendo que a criatura pudesse retornar. O caminho de volta parecia muito mais longo e perigoso do que na ida. Enquanto caminhavam apressados pela floresta, os caçadores mal conseguiam se concentrar. O som de cada galho quebrado os fazia parar, temendo que fosse a fera voltando. A adrenalina era a única coisa que os mantinha em movimento, ignorando o cansaço e o medo que tomavam conta deles. A lua cheia continuava a iluminar o caminho, mas para eles parecia que a escuridão estava mais densa. Ricardo liderava o grupo, constantemente olhando para trás para garantir que estavam seguros. Precisamos chegar ao carro antes que ele volte, disse ele, sua voz baixa e séria. No entanto, o caminho de volta não era tão simples. A floresta parecia diferente, como se as árvores tivessem mudado de lugar. Mateus começou a se perguntar se estavam andando em círculos, mas ninguém queria admitir que estavam perdidos. O desespero começava a crescer. Mais uma vez, um uivo aterrorizante ecoou pela floresta, desta vez mais próximo. Ele está nos caçando, disse João, quase em pânico. Ricardo tentou manter a calma, mas o medo em seus olhos era evidente. Eles aceleraram o passo, rezando para encontrar o caminho certo. Quando finalmente avistaram o carro, sentiram um alívio momentâneo, mas logo perceberam que não estavam sozinhos. A criatura estava parada a poucos metros do veículo, como se os esperasse. Seus olhos brilhavam na escuridão, e sua respiração pesada era audível até de longe. "O que fazemos agora?" perguntou Mateus, olhando desesperado para Ricardo. Eles estavam sem saída. Subir em outra árvore não era uma opção, e enfrentar a criatura parecia suicídio. A única coisa que podiam fazer era esperar por uma oportunidade de distraí-la. Ricardo, em um ato de coragem ou desespero, jogou uma lanterna para longe, na esperança de desviar a atenção da fera. Para sua surpresa, a criatura se virou e começou a se mover na direção do som. "Agora!" gritou ele, e os três correram em direção ao carro o mais rápido que podiam. Enquanto corriam, podiam ouvir os passos pesados da criatura atrás deles. Ela percebeu a tentativa de fuga e voltou a persegui-los. O som da respiração da fera parecia cada vez mais próximo, alimentando o pânico dos caçadores. Eles finalmente alcançaram o carro. Ricardo rapidamente destrancou o veículo e todos entraram apressadamente. Mateus gritou: "Vai, vai, vai!" enquanto Ricardo ligava o motor com as mãos tremendo. O carro acelerou pela estrada de terra, e os homens podiam ver a criatura correndo atrás deles pelo retrovisor. A criatura seguiu o carro por vários metros antes de finalmente parar. Seus olhos ainda brilhavam na escuridão enquanto observava o veículo desaparecer na estrada. Os caçadores respiraram aliviados, mas o silêncio dentro do carro era carregado de tensão e incredulidade. "O que era aquilo?" perguntou João, quebrando o silêncio. Ricardo respondeu: "Eu não sei, mas nunca mais volto para aquela floresta." Mateus permaneceu em silêncio, ainda tentando processar o que havia acontecido. A experiência os marcou profundamente. Ao chegarem na cidade, os três fizeram um pacto de nunca contar a ninguém o que haviam visto naquela noite. Eles temiam ser ridicularizados ou, pior, que outros se arriscassem a enfrentar a criatura. O que aconteceu na floresta ficaria entre eles. No entanto, Mateus não conseguiu dormir nas noites seguintes. Cada vez que fechava os olhos, via os olhos brilhantes da criatura o observando. Ele começou a questionar sua sanidade e a se perguntar se havia algo mais além do que os homens conheciam na natureza. As marcas na árvore e no solo foram a única prova física do que eles viveram. Mateus considerou voltar à floresta para investigar, mas o medo era grande demais. Ele sabia que aquela noite ficaria para sempre em sua memória, como um pesadelo vivo. Até hoje, os três homens evitam falar sobre o ocorrido. A floresta, que antes era um lugar de aventura, tornou-se um local proibido. O mistério do que encontraram naquela noite permanece sem resposta, mas a sensação de que não estavam sozinhos continua a assombrá-los.
E quem ousaria voltar para descobrir a verdade?